Meus amigos, toda a mídia mainstream, a mídia marrom, o consórcio de mídia, Globo, Burrol, todos os jornalistas, os jornalistas, estão confusos. Ficaram confusos, meu Deus, o que sucedeu? Houve um acordão. Quem entregou quem? Por que Moraes foi tão mole com Bolsonaro? Por que Bolsonaro foi tão mole com Moraes? E o PGR, por que estava aquela gelatina de cocada? O que aconteceu com todos esses? Olha, houve até jornalista de uma dessas TVzinhas de notícia, né? De fake news que elas são, o que são isso? Dizendo, uma jornalista falando para aquele otário Guedes assim, olha, devia ter interrogado, era assim, apertado o Bolsonaro. Então, gente, que diacho é isso? Isso não é jornalismo, né? Pois bem, vamos ver aqui um pouco algum desses jornalistas. Vamos ver aqui um ancião, esse, com todo respeito aos maravilhosos, eu adoro ancião. Por exemplo, quando ainda muito jovem, na Praça Central de Salvador, ali na Praça da Piedade, ainda hoje ficam, mas antigamente ficavam mais os velhinhos e velhinhas, mais velhinhos ali, conversando, aquelas conversas. Eu saía da faculdade, ficava ali sentado, ouvindo as conversas dos velhinhos. Adoro os velhinhos, respeito todos os velhinhos. E estou ficando velhinho também. Mas triste um ancião que envelhece sem sabedoria. Um tal de um coxo do portal Burrol, está assim inconsolável. Ele disse, meu Deus, ouçam. O título desse vídeo, dessa matéria do Burrol é Moraes foi muito mais generoso com Bolsonaro do que os outros réus. Com o que eu acabei de ver, foram 2 horas de um teatro que parecia um... Ele falando do... Estou impressionado com o que acabei de ver. O interrogatório de Bolsonaro. Foram 2 horas de um teatro, né? Coxo na cabeça. Um julgamento num tribunal britânico. Todo mundo mudou o seu papel, o seu jeito. Todo mundo. O Bolsonaro, isso já tinham falado antes, ele ia fazer pose de estadista, ele não ia partir para o confronto com o Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes também foi muito mais liano, muito mais generoso com o Bolsonaro do que com outros réus que ele interrogou antes. Eu acho que todo mundo hoje tomou várias doses de Rivotril antes dessa sessão do STF. Tá? Menos os jornalistas, né? Os jornalistas da Cebosa Brasil, da Glibini, do Burrol, todos esses não tomaram Rivotril, né? Cuidado, hein? Alguns já foram, alguns já se despediram até escovando os dentes, bum, café Deus. Ficou parecendo mesmo que aquilo que aconteceu no 8 de janeiro foi um passeio de domingo no parque, os malucos lá que quebraram as coisas, mas que não houve nada de golpe, não existiu golpe. Aliás, uma característica de todos os réus aí, eles admitem que souberam da tentativa de golpe, acompanharam o que aconteceu, mas nenhum participou. É esse fulano indecente que está chamando o negócio de tentativa de golpe, porque isso, nenhum réu, como diz ele, admitiu nada disso ontem. Nenhum teve culpa nenhuma no cartório, né? Era um congresso, um converscote de inocentes, né? Se você pegar ao pé da letra o que cada um falou, ninguém ali cometeu crime nenhum. São inocentes que estão sendo julgados por um juiz malvado que hoje resolveu ficar bonzinho. Eu não entendi nada. Não sei como é que isso pode reverter. Eu não disse para vocês que estão tentando salvar o traseiro? Há coisas assim, há várias vamos dizer assim, há várias camadas realmente do que aconteceu ontem. Mas, ora, jornalista tinha que estar entendendo tudo. Eu sou um mísero comentador. Eles são jornalistas. Esse aí tem mais de 70 anos de jornalismo. Eles deviam ter os canais, ter as fontes, né? Deviam entender tudo. Que jornalistas nada, são pseudo-jornalistas. Agora, no prosseguimento do julgamento, né? Vamos entrar agora na fase decisiva, né? Do julgamento do mérito e tudo, mas essa parte do interrogatório aí, eu acho que não acrescentou nada, não mudou nada, porque
todas as provas continuam as mesmas, nenhuma prova foi destruída, né? Não houve nenhum momento assim, bom, agora esse aí... Na verdade, quem tem um mínimo de honestidade pode concluir que, na verdade, não tem prova nenhuma nesse processo. Ele está dizendo que todas as provas permaneceram intactas, nenhuma prova disso. Que prova? A única prova que há é que vocês não fazem mais jornalismo há 50 anos. Tem outro. Não, ninguém ganhou. Foi um jogo hoje de 0-0. Jogo de 0-0. 0-0, né? O jogo jogado, mas realmente estavam muito diferentes, né? Em um clima muito amistoso ali, o Jair Bolsonaro, até o Moraes foi convidado a formar uma chapa com o Bolsonaro para 2026. Imaginem vocês. Você podia imaginar alguma coisa, né? É lógico que foi uma piada, foi uma brincadeira, mas, né? E é estranho como um julgamento de um tema tão sério, né, seja levado nesse tom, né? Não... Desiste, rapaz, vá pra casa então. Ficou tão nervoso, vá pra casa, jornalista. Né? 2 gerações de jornalistas. O Coxo, 80 e picos, e esse meninote, deve ter uns 30 e poucos, né? Você vê que não evoluiu nada o jornalismo, só evoluiu, foi piorando as gerações, né? Eles não entendem, não conseguem entender e tal, problema teu, tu tá no lugar errado. Vai criar galinha no meio do mato. Não vai dar certo criar galinha, que eles também vão proibir criar galinha, né? Galinha tá na moda. Ou que precisasse ser uma briga, né? Mas que seja levado em tom de piada, né, Coach? Não, mas foi exatamente isso, essa cena aí de você pode ser meu vice, que acho que resume o que aconteceu hoje, sabe? Não houve o confronto do Xandão com o valentão do Bolsonaro, sabe? Foi uma coisa assim, fora do esperado, né? Custa acreditar no que acabei de ver. Parecia... O Bolsonaro hoje era outro Bolsonaro. Ele não falou nenhum palavrão, ele não ofendeu ninguém, não atacou ninguém. É outro Bolsonaro. Foi o Bolsonaro da... À medida em que a defesa tem alguns caminhos para fazer numa situação dessa, uma estratégia de tom, de como responder as perguntas, responder ou não responder. O tom, a defesa sempre vai ter plano A, plano B, pelo menos. O tom vai depender também do tom esperado do outro lado. Quando o Moraes marca faz algo diferente, marca os interrogatórios a serem transmitidos ao vivo, disponibiliza que a TV Justiça transmita, coisa que não vinha fazendo. Obviamente, se você tem tico e teco, se você está na defesa, você fala, olha, ele não vai esquentar para cima do Bolsonaro em cadeia nacional de televisão, num processo que não tem prova nenhuma. Ele está se arreganhando pela Magnitsky. E aí pronto. A defesa prepara presente. O processo é esse, as acusações são essas. Se tem ponto controverso é esse ou aquele, se não tem, não tem. O tom que nós vamos começar é esse, se eles jogarem dessa forma. Se eles jogarem de outra forma, eles, no caso Alexandre e o Gonetti, nós vamos jogar dessa forma. Entendeu? Tá firme? Tudo beleza? Tudo bem? Tudo beleza? Fala como o Brau aí. Firmeza, parça. Firmeza. Pronto. Vai pro jogo. Advogados, a maioria costuma ser relativamente inteligente. Agora, ainda hoje, com tudo que está acontecendo com a faculdade de Direito, então dá para perceber essas coisas. Agora, esse fulano aqui, essas escolas de jornalistas, eles não entendem bolhufas. Só né? Bolsonaro. Foi o Bolsonaro da entrevista para Carla e pro Josias no UOL, né? Que ele falou que estava já mudando a personalidade, não foi, Carla? Não, e tudo que ele fez, todas as críticas que ele fez aos ministros e tal, é tudo como a Carla já falou, coisa da personalidade dele, do jeito dele. É o jeito dele. Assim. Você tem que entender, sabe? Eu sou meio tosco, então sou boa gente, eu não quis golpe nenhum, eu sou o defensor da Constituição, mostrou várias vezes a Constituição. Foi tem cheiro de um acordão. Embora não dá para saber se o acordão vai ser bom para todos. Ou se de repente só para o Bolsonaro. Bom não vai ser bom para ninguém. Agora que o Bolsonaro, eu não sei o que vai acontecer, porque há poucas horas houve uma situação muito triste. Ontem,
E hoje, ontem já formou maioria, mas hoje sacramenta o STF, julgando que não podia julgar, porque era o parlamento que tinha que cuidar dessa matéria, amordaçou as redes sociais no Brasil. Na surdina. Vocês estão ouvindo falar disso aí, talvez ouçam mais. Uma vergonha que o parlamento não tenha se posicionado contra esse troço. E é uma vergonha se o parlamento não fizer imediatamente uma lei para assustar esse troço. Mas não vai fazer. Os políticos estão todos calados no plano federal. Porque os políticos também querem que o povo não possa mais falar nas redes sociais. Porque não é interessante para político profissional que o povo tenha liberdade de expressão hoje nas redes. Nós estamos nas mãos dos lobos. Atentem-se a isso. Bom, mas a despeito desse fato, que vai amordaçar toda a população e nos transformar de vez na democracia, no mesmo dia em que, inclusive, formou maioria, o próprio Gilmar Mendes disse lá no julgamento das redes sociais aí que ele disse, todos aqui no STF admiramos o regime chinês. Gente, isso é um escárnio. Isso é um escárnio, é um tapa na cara da população. Agora, que Bolsonaro, no interrogatório, deitou e rolou. Fez palanque, fez uma live, deitou e rolou. Ele ditou o ritmo do seu interrogatório. Deitou e rolou. Eu nunca vai agradar a todos. Eu sei que o Paulo Figueiredo está dizendo aí que o Bolsonaro errou, etc. É muito ruim, é desagradável realmente quando você vê. Tem o Clezão, tem tantas figuras que perderam tudo, famílias destroçadas, e esses risinhos realmente no julgamento, convidar para ser vice, não sei o quê. Teve uma hora que virou circo total. Onde o Moraes, com risinho, foi perguntando cada advogado se tinha mais pergunta, e todos os advogados iam rindo. Virou um circo. E ele disse que o tribunal dele não seria um circo. E por que ele se transformou num circo? Eu me lembro sempre de uns versos de uma peça, de um diálogo curtíssimo, pá, 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 um ping-pong assim, de uma peça de Samuel Beckett. Os dois protagonistas, Stagron e Vladimir, um ficam dizendo para o outro, isso é pior do que estar no circo. Não, o outro diz, isso é pior do que estar no music hall. E no circo, no music hall. E ontem parecia que as pessoas estavam também ali. Isso é pior do que estar no circo, não. Isso é pior do que estar no music hall. No music hall, no circo, no music hall. No circo, music hall. Fez a Constituição. Foi um grande teatro. Os atores todos foram muito bem ensaiados. Diga, Carla. Ele disse que ele tá amadurecendo, né? Inclusive, quando ele decidiu dar a entrevista pra gente, ele fala, eu nunca falaria com a imprensa, com a Folha, com o UOL, mas agora eu tô me querendo... É verdade. Tem esse presidente que está amadurecendo, tem outros que já estão podres. Me tornar uma pessoa melhor, tô amadurecendo. E ele repetiu isso algumas vezes, admitindo que ele tem um jeito de falar que muitas vezes é isso, é ofensivo. Não dá para esquecer que ele subiu num carro, enquanto presidente da República, subiu num carro de som numa manifestação e xingou os ministros do Supremo, né? Teve um outro pedaço que ele lembra dos atritos dele com o Barroso, e aí ele fala assim, eu tenho uma questão pessoal com o Barroso. E aí ele não explica muito bem, daí depois ele fala, não, mas eu tô melhorando, eu quero ser melhor, desculpa aí se eu ofendi, mas é um processo super sério. E aí, só fazendo um parênteses, como você colocou, eu também acho, Diego, não é pra ser um ringue, não é que a gente queria ver briga entre eles, mas aí eu acho que fazendo uma crítica ao ministro Alexandre de Moraes, que durante todo esse processo foi tão... Faça o seguinte, existe o tal do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Só que o STF não está submetido ao Conselho Nacional de Justiça. Não é interessante, pois? Porque, inclusive, sempre o presidente do Conselho Nacional de Justiça, que é órgão fiscal do Judiciário, é o próprio presidente do STF. Denuncia o Moraes para o CNJ, o Carla, não sei das coisas, Carla Araújo. Denuncia o Moraes aí. Ô Moraes, pela primeira vez em 4 anos você não agradou essa patota ridícula. Horroroso, tão... Por que será? Porque você está preocupado com a própria pele? Atacado. Ontem e hoje um pouco o comportamento dele, arrancando risadas, fazendo piadinhas, eu acho que não cabe num processo dado. Moraes sim foi treinado, foi ensaiado por alguém. Foi
fez um media trend com alguém. A seriedade desse processo, entendeu? Então eu acho que para os dois lados também tem que ter a liturgia desse banco dos réus e desse banco aí do ministro relator que está presidindo uma sessão tão importante, né? Claro, de novo, não é que a gente queria ver... Moraes está perdendo o treino, porque está perdendo... O professor Olavo de Carvalho vai dizer que poder é a capacidade de se fazer ser obedecido. A mídia está te desobedecendo, Moraes, então tá perdendo poder, tá levando passa-moleque até da Carla Araújo aqui. General Magnitsky faz um efeito arrasador. Agressão e confusão. A gente acha que dá para ser um ambiente de respeito, mas muita ironia e piadinha, eu acho que foge um pouco do tom, dada a seriedade de todo esse processo. Toda certeza. Mas eu acho que o Bolsonaro conseguiu. Foi muito doido esse interrogatório. Esse negócio. Aí aqui o coxo vai dizer que o Bolsonaro conseguiu alguma coisa. O que ele queria. Todo o comportamento dele, desde o início, que estava meio nervoso e tal, O mas Bolsonaro foi jogar na casa do adversário. A primeira turma é do Moraes. Com toda o gramado, quem aparou, viu, Lula? É para você, metáfora futebolística. A altura do gramado, quem preparou foi o time que estava jogando em casa, o time do Moraes. A intensidade da marcação do campo. Os gandulas eram do Moraes. A torcida toda armada. A empresa que foi fazer a transmissão era do Moraes. Tudo na arena do Moraes, na arena do Moraes. E o Bolsonaro chegou lá e jogou como se estivesse em casa, ganhou os gandulas, todo em casa. Ele ditou o ritmo do jogo e para mim não ficou 0-0 não. Para mim foi 1-0 pro Bolsonaro. Já ali aos 20, 30 do primeiro tempo, o Bolsonaro fez um gol e administrou bem até o final. depois ele foi se soltando, parecia que ele estava num palanque. Ele gravou um monte de cortes que ele fala, né, para as redes sociais. Ele fez campanha para 2026. Sabe? Agora vocês podem votar em mim tranquilos, que eu agora sou outra pessoa. Sondou até o vice. Você imagina, esse material todo vai ser usado no programa político do PL. Foi para isso que ele se preparou e deu certo. Para ele deu certo. Vou chamar o Beto Vasques, que está conosco também, professor, cientista político. Beto, e você? O que achou disso tudo? A gente tem comentado aqui sobre a postura, né? Uma atuação, porque foi uma postura totalmente diferente do réu. Acho que tá bom, né? O outro só vai falar mal do mesmo, a hiena odiosa, porque deixaram o Bolsonaro falar. Gente, é muito complicado. Só uma atitude muito desesperada, chamando o outro por um acordo, inclusive, etc. Dizem que teve até a intervenção de Michel Temer. Houve aí uma conversa intermediada até por Michel Temer. Então, provavelmente, ambos os jogadores já sabiam o ritmo, né? Um do outro, o Bolsonaro e o Xandoca. Então, é isso. Os jornalistas estão assim... É triste, né, a decepção. O papai decepcionou. Nem sempre o papai vai poder ser super-herói todos os dias. Carla Araújo e mídia vermelha. Essa foi a análise desse interrogatório. A análise assim, reagindo à análise que a mídia toguista, lulista está fazendo. Pessoal, fiquem atentos. Eles aprovaram a regulação das redes sociais. Eles estão preparando para que nós fiquemos nas mãos novamente das TVs e tudo mais. Esses espaços aqui, fiquem atentos. Eles estão planejando nos tirar de nós. Que sociedade indefesa somos nós, não é? Eles fazem o que querem. Impensável. Há 2 anos, 3 anos, impensável imaginar que uma decisão dessa viesse pelo STF. Porque se dizia, se acontecer algum tipo de regulação, muito pensada, discutida com toda a sociedade, sem pressa, é por meio do Congresso. Nós estamos piorando enquanto sociedade. Você se recorda que o PT passou 20 anos brigando e sugerindo regulação dos meios de comunicação? Naquela época a internet nem existia praticamente aqui no Brasil, ou não como hoje é tida.
E não conseguiu, pois agora eles armaram um cambalacho tão grande que está amordaçando, preparando para amordaçar mais de 200 milhões de brasileiros. Que horror! Que república de banânia somos nós. Vivemos nós os manés. Fico até constrangido em pedir que vocês deixem o like, mas é necessário. Inscrevam-se, confiram a inscrição se já inscritos, porque eles já estão começando. Vocês vão ver cada vez mais o like de vocês ter dificuldade de entrar, insistam, o like sumir, as inscrições sumir, confiram as inscrições todos os dias. Os canais serão diminuídos, não vão sugerir, só quem estiver falando bobagem, não vamos sugerir o dos canais sérios do conteúdo para vocês. Vocês têm que entrar todos os dias nos canais que vocês gostam, várias vezes ao dia. Senão os canais vão desaparecer, vão morrer de inanição. Não é brincadeira. Comentem também com responsabilidade. Tenham muita responsabilidade com o que digitam, porque agora a coisa vai piorar bastante. Vocês têm que ser mais ativos no sentido de espertos, de jogar junto com os produtores de conteúdo. E tem que apoiar também. Tem que apoiar os canais, todos os canais que vocês gostam. Tem gente que não pode apoiar em nada, a não ser com like. Tem gente que pode apoiar aí com Pix, com essas coisas todas, a membresia. Indo, por exemplo, aqui embaixo tem a aba Seja Membro. Clique aí, porque a coisa vai piorar muito para melhorar. Atentem-se a isso. Isso aqui não é novela, pessoal. É coisa séria o que está acontecendo no país. Compartilhem.